como o coração humano se comove diante das tragédias. Desastres naturais, crises inesperadas, situações que atraem a nossa atenção e imediatamente somos tomados por uma emoção. Nesse momento, muitas mãos se estendem de forma muito generosa. Muitos corações se abrem. Chegam mantimentos de todos os lugares. Não é assim? E graças a Deus por isso. Olha, em meio às tragédias, pessoas arriscam a sua própria vida na tentativa de salvar outros, de salvar estranhos, de salvar animais. Porém, quando a emergência cessa, toda essa comoção também parece que se esvai. E aí, a fome diária, o abandono silencioso, a dor, a tristeza persistente, constante, as necessidades insistentes da vida, parece que ficam completamente invisíveis. Raras são as pessoas que continuam se comovendo com as necessidades alheias. Amém? É impressionante e extremamente curioso como o coração humano se move diante das tragédias e como o coração humano, Fabiano, se torna indiferente diante das tragédias do dia a dia. Como nós nos comovemos com as manchetes e como nós somos invisíveis, nos tornamos invisíveis diante da tragédia diária e invisível. Foi só um parêntese, só um ponto de reflexão. Aí voltando à nossa questão, qual é a contribuição única da fé cristã? Se não é ser uma pessoa melhor, se não é simplesmente fazer o bem, Luciana, em que a fé cristã se torna singular, se torna única? Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a contribuição única da fé cristã, aquilo que nenhuma outra religião, aquilo que nenhuma outra filosofia de vida, aquilo que nenhuma outra tradição espiritual pode oferecer, é a graça. A graça. O que é a graça? A graça é o livre favor de Deus vindo sobre as pessoas, baseado apenas no valor de Deus e não no valor do indivíduo que recebe o benefício. Amém? A graça jamais tem a sua origem no valor do indivíduo que será beneficiado, mas a origem da graça está no valor e no amor de Deus. Então eu faço uma outra pergunta: onde mais encontrar graça senão em Jesus? Hoje representado pela igreja. Então, obviamente, consequentemente, onde encontrar graça senão na igreja de Cristo? A questão é: será que a igreja tem oferecido graça? Essa é a questão principal. Será que a igreja tem oferecido graça? Olha só, imaginem, vamos fazer um exercício imaginário, hipotético. Imagina se a igreja resolve fazer uma autoanálise sincera. Que maravilha seria isso, né? E se unissem e contratassem uma empresa grande para fazer uma pesquisa de opinião. E aí, irmão, as pessoas saíssem por aí
nas grandes metrópoles, nas cidades, fazendo perguntas a todas as pessoas que eles encontrassem. E a pergunta seria o seguinte: o que vem à sua cabeça quando você pensa num cristão evangélico? Imagina isso, irmãos. Olha, Rosângela, nós teríamos as mais diversas respostas. Seguramente, algumas delas eu não gostaria de ouvir. Porém, se a Igreja de Jesus cumprisse fielmente o seu chamado, se a Igreja de Jesus buscasse, se a Igreja de Jesus de fato se esforçasse a viver a proposta de vida que Jesus propõe, sabe qual seria a resposta predominante com toda certeza? O que vem à sua cabeça quando você pensa num cristão evangélico? Pessoas cheias de graça. Se a igreja cumprisse o seu propósito, com toda certeza, a resposta predominante seria pessoas cheias de graça. Porque graça vai muito além do que se recebe. Graça é aquilo que transborda, é aquilo que se doa, é o amor que se manifesta, vejam, sem que ninguém tenha direito e ninguém tenha merecimento. Amém? Afinal de contas, meu filho, quem mereceu o sacrifício de Jesus? Quem poderia pagar pelos meus pecados? Quem poderia pagar pelos meus erros? Quem poderia pagar pela extensão do meu afastamento de Deus? Quem poderia pagar pelo vazio das minhas limitações? Ninguém. Ninguém. Ainda assim, Jesus se entregou naquela cruz, para que eu e cada um de vocês pudéssemos ter vida abundante, vida perdoada e vida remida. Amém? Vejam, todo mundo me acompanhando? Vejam, se a igreja cumprisse o seu chamado fielmente, se a igreja de fato buscasse, só buscasse com sinceridade viver a proposta de vida que Jesus propõe, quando fizessem essa pergunta, meu irmão, o que vem à sua mente quando se pensa num cristão evangélico? Sabe o que as pessoas iam responder? Ah, são aqueles que acolhem sem julgar, são aqueles que amam sem exigir absolutamente nada em troca. O que? Cristãos evangélicos? Ah, já sei. São aqueles que conseguem transformar a atmosfera em seu redor através da leveza do amor de Jesus. Porque graça é exatamente isso. O toque invisível, imerecido, que transforma o coração e a consciência. Amém? Olha só, a Bíblia, meu irmão querido, ela é repleta de promessas. E a verdade é que no fundinho, sabe? No fundinho, lá nas entranhas da nossa consciência, nós colocamos impedimentos para receber cada uma dessas promessas. Sabe por quê? No fundo, nós achamos que nós precisamos de ser dignos. No fundo, Érica, nós achamos que precisamos de ser merecedores. Vejam, Jesus não fala sobre merecimento, Jesus fala sobre graça. E onde há graça, não há mérito. Onde há mérito, não há graça.
Jesus não fala sobre merecimento, Jesus fala sobre graça. Agora, será que o mérito, Liz, não tem o seu valor? Aqui, preste atenção. Claro que o mérito tem o seu valor. O mérito tem muito valor, porém em um cenário diferente. Vejam, essa graça que nos banha, essa graça que nos mantém vivo, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos permite existir, ela deveria ser recebida por cada um de nós com extrema gratidão. E essa gratidão deveria produzir em nós transformação. E o mérito é fruto dessa transformação. Amém? Então vejam, prestem atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. A graça de Deus, o amor de Deus vem sobre a nossa vida como graça. E aí nós evidenciamos que essa graça, esse amor nos alcançou, nos tornando merecedores. Vocês percebem que a ordem é diferente? Eu não preciso de merecer para receber as promessas, mas eu evidencio que eu recebi com a minha transformação. A ordem é diferente, a ordem muda. Ser merecedor não é condição para receber o amor de Deus, mas quando eu de fato recebo o amor de Deus, esse amor é evidenciado pelo mérito. A ordem é diferente, a ordem é outra. Não é uma condição, é uma consequência. Amém? Ainda assim, se nós formos olhar para as histórias de Jesus a respeito da sua extravagante graça, nós vamos perceber que não há nenhum registro, seu Jorge, nas histórias de Jesus sobre a extravagante graça, não há registro de nenhum obstáculo que venha desqualificar qualquer ser humano para receber o amor de Deus. Não há nenhum impedimento, não há nenhum obstáculo. Mas, para a gente, quando a gente avalia a essência da mensagem de Jesus, a nossa mente humana é limitada, a lógica humana tem muita dificuldade de aceitar isso. A lógica humana tem muita dificuldade de acreditar nesse amor. Porém, quando nós compreendemos a graça, ou melhor, compreender a graça não dá, porque a nossa mente é muito limitada para isso. Mas nós podemos ter, meu irmão, alguns lampejos. Nós podemos ter alguns insights do que é de fato a graça e do que é de fato o amor de Jesus. E esses lampejos, esses insights são suficientes para nós compreendermos o quão grande é o amor de Jesus. E a partir daí nós começamos a compreender que todas as propostas de vida dele só podem ser verdade. Amém? Toda dificuldade que nós temos em receber o amor e o perdão de Deus não tem nunca absolutamente nada a ver com a relutância de Deus. Somos nós que temos muita dificuldade para compreender e aceitar o tamanho desse amor. A graça, temos muita dificuldade de aceitar a graça. Saibam de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs: ninguém aqui jamais será condenado pelos seus pecados ou pelos seus erros. Mas nós podemos sim ser condenados por rejeitar a graça. Saibam, essa graça está em tempo integral
disponível a cada um de nós. Só nos cabe aceitar. Só nos cabe receber. Porque o problema dos nossos pecados, o problema dos nossos erros, todos eles já foram solucionados na cruz. A gente só precisa de aceitar isso. A gente só precisa de receber esse amor. Os braços de Deus sempre estão estendidos para nos acolher. Independente de quem você é, independente do seu passado, independente do que você fez há 5 minutos atrás, os braços de Deus sempre estão estendidos para nos acolher. Amém? Isso para mim, glória a Deus, isso é graça. Isso é graça. E é só isso que o único que pode oferecer é Jesus. Mais ninguém. Só Jesus pode oferecer graça. Isso fica muito claro para mim numa passagem do filho pródigo. Todo mundo aí conhece a parábola do filho pródigo? A grande maioria, com toda certeza. Talvez alguns não conheçam, então eu vou dar uma pincelada muito rápida para contextualizar. Um jovem que decidiu ir para um lugar distante do pai. Ou seja, um jovem que se afastou do pai, foi morar em outro lugar distante do pai. E virou para o pai, meu irmão, e falou assim: pai, eu quero ir embora. Adianta para mim a minha parte da herança. O pai era riquíssimo e muito compreensivo. Falou: claro, meu filho. E deu a parte da herança dele. Ele só tinha 2 filhos. Deu a metade de todo o seu patrimônio para esse rapaz que queria viver em um lugar distante do pai. Obviamente que nessa parábola o pai representa Deus. Saibam, meus irmãos e minhas irmãs, a escolha sempre nos pertence. A escolha é sempre nossa. O pai nos dá liberdade para nós tomarmos a decisão que nós quisermos. E esse rapaz recebeu a metade da herança dele e se foi. E a Bíblia vai contar, meu filho, que o rapaz perdeu, gastou todo o patrimônio, todos os bens. E a Bíblia diz que ele gastou vivendo de forma irresponsável, ao ponto, Maísa, dele tentar comer as comidas que enchia o estômago dos porcos, Rosângela, e nem isso ele conseguia. Ou seja, escassez total. Escassez material, escassez física, escassez emocional, escassez espiritual, escassez total. Nesse momento, ele se lembrou do pai. Aí ele lembrou que o pai dele era um homem bom, que o pai dele era um homem generoso, que o pai dele tratava muito bem dos seus empregados, e ele decidiu voltar para casa. E ele voltou para casa. Ao se aproximar de casa, o pai ao longe o avistou, como eu estou avistando lá o Luan. Aí vamos ver o que o pai fez. Por favor, minha irmã. Lucas 15, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Lembrando aqui, quando ele estava completamente ausente de qualquer recurso, recursos físicos, materiais, emocionais e espirituais, ele não tinha mais nada. Ele estava completamente vazio. Nem a comida dos porcos ele conseguia comer. Aí ele, levantando-se dessa condição, se ergueu dessa condição e foi para o pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se vocês entendem isso, mas isso é a própria expressão da graça. O pai não questionou. O pai não perguntou: meu filho, o que você fez com toda a minha fortuna? O que você fez com o dinheiro que eu trabalhei a minha vida inteira para ganhar? Não, o pai não mediu nem falhas e nem acertos. O pai simplesmente viu aquele rapaz se achegando, viu o filho dele se achegando. Ele correu,
abraçou e beijou o filho e o acolheu. Essa é o retrato da graça. Eu não sei vocês, mas isso toca tão profundo no meu coração. Sabe o que eu entendo que Jesus quis dizer com isso? Sabe o que eu entendo, a minha percepção disso? Que Jesus quis que a gente aprendesse? Vocês querem saber como funciona o coração de Deus? Vocês querem saber como funciona o coração de Deus, Johnny? Quando um ser humano, quando um filho seu dá atenção a Deus, quando um filho dá atenção sincera a Deus, quando alguém se volta de verdade para Deus, é como se Deus tivesse acabado de recuperar a sua propriedade mais valiosa que ele julgava ter havido perdido para sempre. Amém? Qualquer ser humano, quando se volta de fato para Deus, a sensação de Deus é essa. É isso que Jesus quis nos ensinar. Meu Deus, a propriedade mais preciosa que eu tinha, que eu julgava que tinha perdido para sempre, eu a reencontrei. Então eu não vou medir falhas e nem acertos. Eu simplesmente vou abraçar, vou beijar, vou acolher e vou dar uma festa. É interessante que essa parábola, antes dela vem mais duas parábolas. É uma seção de 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, onde um pastor, tendo 100 ovelhas, uma se perde. Aí ele larga as 99, vai em busca daquela ovelha perdida, ele encontra a ovelha perdida, traz ela de volta para o aprisco, se alegra tanto que ele convida os amigos, convida os vizinhos e dá uma festa. Aí logo em seguida vem a parábola da dracma perdida. Uma mulher tendo 10 dracmas. Dracma é uma unidade financeira, uma moeda, é um valor financeiro. Essa mulher tinha 10, perdeu uma. E aí ela revira a casa toda, ela procura, se esforça para procurar. Na hora que ela acha, ela se alegra. E se alegra tanto que ela chama as amigas, chama as vizinhas e dá uma festa. Isso fala da singularidade de cada pessoa. Cada um tem um valor incomensurável para Deus. Deus é capaz de deixar de lado a humanidade para te buscar, para te botar no colo e te trazer de volta. E fala de uma outra coisa muito interessante também, irmãos e irmãs. Os reencontros são mais importantes do que os encontros. Eu vou dar um exemplo muito trivial para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Sabe esse celular que está no bolso de vocês, ou na bolsa de vocês, que vocês não estão nem aí para ele, vocês nem lembram que ele existe? Perde ele, imediatamente nós somos invadidos pelo um vazio, e nós damos valor àquele aparelho. Meu Deus, como aquilo valia para mim, eu nem percebia enquanto ele estava no meu bolso, enquanto ele estava na minha bolsa. Mas quando eu perdi, que eu percebi o quanto aquilo valia, e a gente se alegra tanto a ponto da alegria ser desproporcional ao valor do aparelho. Amém? A mesma coisa uma chave. Todo mundo está com chave no bolso, ninguém lembra da existência da chave. É rotina, está na chave. Chega no carro e bota a mão no bolso e não acha. Você já é tomado por um vazio. Chega em casa, bota a mão na maçaneta, cadê a chave? Na hora que a gente percebe que perdeu, que a gente dá o valor para aquilo. E se não se perde nada nunca, a vida não passa de uma rotina. Ela se mantém na rotina, mas quando se perde e se acha, aí tem festa. Amém? Aí tem festa. Aí a gente valoriza as coisas.
Vejam, só Jesus pode oferecer um Deus que ama incondicionalmente. A noção de Deus vindo sobre a nossa vida, livre de qualquer tipo de recompensa, livre de qualquer tipo de compromisso, livre de qualquer tipo de restituição, desafia o nosso senso de justiça. Por isso que a graça é algo... Cara, eu me converti no dia que eu tive esse lampejo do que é a graça. Ali eu me converti de verdade, que até então eu não conseguia entender bem aquela coisa, esse negócio de evangelho. Não consegui. Na hora que eu compreendi, que eu tive um insight da graça, aí eu me entreguei para Jesus. Porque a noção desse amor de Deus vindo sobre a nossa vida, sem esperar nada em troca, desafia o nosso senso de justiça. Há sim um obstáculo inato no ser humano em receber e entender a graça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa natureza caída traz em si um senso de justiça retributiva. Tudo que a gente recebe, parece que de alguma forma a gente quer dar um troco. Parece que, ou então, quando a gente faz alguma coisa pelo outro, parece que a gente quer alguma coisa em troca. É o senso de justiça retributiva que todos nós temos. Conforme nós vamos recebendo a graça, esse senso de justiça retributiva, ele vai diminuindo em nós. Porque a vida que nós vivemos, a secularidade, o dia a dia, ele é conduzido pela meritocracia. Mas para Jesus não. Para Jesus não. Jesus apresenta um mundo onde a chuva cai sobre justos e injustos. O sol brilha sobre justos e brilha sobre injustos. Jesus apresenta um mundo onde os pássaros não precisam de arar e de plantar para merecer. Não, eles simplesmente pegam a semente por graça. Jesus apresenta um mundo onde as flores silvestres não precisam de ser cultivadas, elas apenas nascem. Amém? Vejam, a graça, Fabiano, é algo muito pessoal. Saibam, Deus é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, mas Ele trata com todo mundo no pessoal. Quando Ele está tratando com você, Carlito, e Ele está tratando sempre, Ele está tratando só com você, mas ao mesmo tempo Ele está tratando só com a Érica, ao mesmo tempo Ele está tratando só com o Guto. Deus trata no pessoal. Então, para que Deus se regozije, preste atenção nisso, meus irmãos e minhas irmãs, para que Deus de fato se regozije, ou seja, se encha de alegria, não é necessário que todos os problemas da humanidade sejam resolvidos. Não é necessário que toda a fome do mundo seja saciada, até porque isso aí não tem que partir dele, isso tem que partir da gente. Amém? Construirmos o milagre da partilha que Ele já nos ensinou. Na hora que nós construirmos dentro de nós o milagre da partilha, os problemas do mundo se resolvem. A fome do mundo é saciada, porque existe um milagre sobrenatural e existe um milagre ético. O milagre sobrenatural, ele só pode ser operado por Deus. Ele depende única e exclusivamente de Deus. O milagre ético não. O milagre ético, ele tem a origem na vontade humana, e ele vai sendo construído passo a passo, sendo sustentado pela graça de Deus. Aí eu fico imaginando, nas minhas meditações, Johnny, sobre Deus, eu fico imaginando Deus pensando assim: aí eles querem tanto esse tipo de coisa, eles não podem imaginar, Maísa, como é fácil para mim abrir o mar vermelho. É muito fácil para mim abrir o mar vermelho. Eles não podem imaginar como é fácil para mim parar o tempo. Eles
Eles não podem imaginar como é fácil para mim mudar o clima, acabar com uma tempestade e fazer o sol brilhar, para que eles possam fazer um evento gospel que eles gostam tanto. Isso é muito fácil para mim. Como é fácil para mim fazer um cego enxergar. Como é fácil para mim curar uma doença terminal. Difícil é fazer eles se amarem. Vocês percebem a diferença do milagre sobrenatural para o milagre ético? Difícil é fazer eles se perdoarem. Difícil para mim é fazer eles amarem uns aos outros. Difícil para mim é eles carregarem as cargas uns dos outros. Em nome de Jesus, que a graça de Deus nos tome nessa noite. A graça de Deus, não é o mérito, não é o comprometimento, não é a restituição, não é a recompensa, não é a bênção, não é nada disso, é a graça. E nós venhamos a começar a nossa caminhada de produzir passo a passo o milagre ético. Porque o milagre ético muda toda a sociedade, muda toda a coletividade, muda todo o mundo. E aí cessa a fome. E aí cessam os problemas do mundo. Amém? Milagre sobrenatural é mole para ele. Ele é onipotente. Ele estala o dedo, o mar se abre. Agora fazer que a gente se perdoe é muito difícil, porque parte também da gente e não só dele. Olha só. Na Academia de Arte de Veneza, existe um quadro chamado Um Convite à Casa de Levi. É o título do quadro. E ele descreve uma passagem bíblica. Esse quadro descreve uma passagem bíblica, que eu vou ler para vocês, por favor, filha. Mateus 9, do 9 ao 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na colhedoria, e disse-lhe, tá? Esse é o chamado de Mateus. Mateus que escreveu o evangelho. Mateus era colhedor de impostos, era um publicano. Mateus era um publicano, colhedor de impostos. E ele levantou-se e o seguiu. Tem um antes, não tem? Beleza. 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vejam bem, a mesa com Jesus, compartilhando da mesa com Jesus, pecadores e publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos, ou seja, judeus que prestavam serviço para o Império Romano e cobravam sempre impostos abusivos. Logo eram vistos pelos judeus como traidores, como o pior tipo de gente. Então, ao lado de Jesus estavam os pecadores e os traidores. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que que esse Jesus se mistura com gente tão ruim? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sabe o que é isso? É graça. E existe um quadro na Academia de Belas Artes de Veneza que retrata essa passagem. Bota, por favor, Rosângela. Apaga a luz lá, por favor, para ver se vocês conseguem enxergar um pouco melhor. É claro que isso é uma ilustração, não dá para ver bem. Dá para ver que é um banquete.
um jantar cheio de gente. Saiba, pode acender, filho. Pode acender, filho. Olha, esse quadro, essa pintura, ela retrata, Maísa, muito mais do que um banquete. Mas ela retrata a graça, a profundidade e a largura da graça de Jesus. Ali está Jesus, aqui, ó, ao meio. Aqui está Jesus, ao meio. Ao seu lado, quem estava? Todos que quiseram se achegar a Ele. Todos. Ali tinham nobres, pobres, ricos, miseráveis, coletores de impostos, atletas, músicos, velhos, novos, anciãos, todo tipo de gente que em qualquer outro contexto, com toda certeza, seriam discriminados, marginalizados, ou então vistos como insignificantes, irrelevantes, como é até hoje. Mas ali está Jesus, ao centro, firme e sereno. E ao lado dele, pecadores e publicanos. Todo tipo de gente que em um outro contexto seria discriminado, seria marginalizado ou desprezado. Mas olha, meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus, os diferentes se nivelam e todos têm comunhão. Em Jesus, quem não tem valor é valorizado pelo que é. Em Jesus, o ordinário se torna extraordinário. Sabe por quê? Porque na graça de Jesus não há exclusivismo. Na graça de Jesus não há restrições, mas as mais diversas vidas, os maiores comportamentos humanos têm condições de se achegar e se sentir bem. Quando ele viu o filho dele, que gastou a fortuna dele toda, vivendo de forma muito irresponsável, pecou pra caramba, toda sorte de mazela aquele jovem cometeu. Ele não hesitou, ele não questionou, ele não mediu méritos ou deméritos. Ele correu, abraçou, beijou e deu uma festa. Esse é o retrato da graça de Deus. Saibam, a mesma coisa que ele fez com o jovem, ele faz comigo e com cada um de vocês. E sempre fará. Sempre fará. É graça. Agora vamos pensar numa outra questão, para a gente encerrar. Imaginem se a gente levanta outra pesquisa de opinião e sai por aí perguntando: o que fazer para ir para o céu? O que fazer para ir para o céu? Os crentes iam responder o quê? Meu Deus, não tem crente aí não? Aceitar Jesus, não é? Mas beleza, aceitar Jesus é uma resposta trivial, é uma resposta óbvia. Mas e depois que a gente aceita Jesus? Ser moralmente irrepreensível. Saibam, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Jesus vai ao oposto dessa afirmação. Para Jesus, para nós irmos para o céu, basta gritar assim: socorro! Sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor, eu sou carente da sua glória, eu preciso aprender a aceitar o Senhor e me deixar ser alcançado pelo seu amor. Amém?
Esse para Jesus é o caminho para o céu. Eu preciso aprender a me deixar ser alcançado pelo seu amor, porque sozinho eu não consigo. Lena, por favor. Amém, igreja? A única contribuição, a contribuição única da fé cristã para a humanidade é a graça. Que quando alguém olhar para um de vocês, vai falar assim: ah, esse é daqueles que acolhe sem julgar. Esse aí é um daquela galera que ama sem exigir absolutamente nada em troca. Esse é um daqueles que transforma a atmosfera ao seu redor apenas pela leveza do amor de Jesus.